Eles não protocolaram no projeto hoje, hein? Prefeito, você de uma só. Você vai ser o presidente do Deixa o pau cair a folha. Esperar a secretária chegar ali. Você já começa. Nossa, tá mandando tomar um café, viu? Nossa, rapaz, agora à tarde foi uma loucura. Foi do almoço. Nossa. Deu bom, né? As pessoas tipo daí, ficou contínuo assim, um tumultuou, todo mundo fez vindo direto. Tô esperando a Jéssica. Até bom que daí os meninos chegam. Molecada do estado. Só tem preto aqui. Pode. Pode fazer todas as leituras. Porque depois na discussão, né, aí separa. Né? Hoje é porque da terceira. Primeiro secretário está titulante. Ela colocou isso aí só para ver se você sabia, bicho. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, amigos que nos visitam, pessoal de casa que vai assistir a sessão aí da sua casa. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé para que o primeiro secretário faça a leitura do Evangelho. Boa noite, presidente, nobres vereadores, o que fazem presente e o que acompanha a gente de casa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Muitos antes que vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Coloco a ata da última reunião em única discussão. Coloco a ata da última reunião em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovada a ata da última reunião. Passamos para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Ofício 61. Resposta à indicação 06, de autoria dos vereadores Denis Ricardo Manoeira, Rodrigo Fernando Trave e André Luiz da Silva, que solicita a instalação de corrimões acessíveis na entrada da Unidade Básica de Saúde Antônio Valério. Informamos o que segue. A secretária municipal de saúde, a senhora Alessandra Valério, esclarece que o projeto de reforma da referida unidade já contempla a construção de uma cobertura na entrada, o qual será executada em madeira em estilo rústico. A referida estrutura encontra-se em fase de confecção e já prevê a instalação de corrimões laterais, conforme solicitado na indicação.
Informamos ainda que a execução do serviço não foi concluída até o presente momento, em razão da demanda da secretaria responsável pela sua confecção, a SEISUMA. Contudo, a instalação será realizada em breve. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Ofício 62, resposta à indicação 07 do vereador André. Em atenção à indicação apresentada por esta Câmara, a qual solicita a alteração da Lei 952 para a inclusão do atendimento a adultos com transtorno do espectro autista, a fim de possibilitar a doação de fones de ouvido, cumpre-nos apresentar os seguintes esclarecimentos. A Lei Municipal 952 foi originalmente concebida em foco específico no atendimento de crianças com TEA, considerando a demanda então identificada, bem como a previsão orçamentária compatível com o público inicialmente delimitado. Toda a estrutura normativa e o respectivo estudo de impacto financeiro foram elaborados com base nesse recorte etário. Reconhecemos a relevância e a pertinência da indicação apresentada, uma vez que adultos com TEA igualmente podem se beneficiar do uso de fones de ouvido como instrumento de acessibilidade sensorial, contribuindo para sua qualidade de vida, inclusão social e bem-estar. Entretanto, a ampliação do público beneficiário para incluir adultos implicará em aumento significativo na demanda e, consequentemente, na necessidade de aquisição de novos equipamentos em quantitativo superior ao previsto originalmente. Tal ampliação exige a realização de estudo de impacto orçamentário financeiro específico, nos termos da legislação vigente, especialmente em observância aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas. Diante disso, visando conferir maior segurança jurídica, transparência administrativa e adequação orçamentária, o Poder Executivo optou pela elaboração de um novo projeto de lei destinado exclusivamente ao atendimento de adultos com TEA, contemplando prévia previsão própria de dotação orçamentária e estimativa de impacto financeiro compatível com a ampliação do programa. Essa medida evita sucessivas alterações na Lei 952, preserva sua estrutura original, voltada ao público infantil, e possibilita a implementação de política pública específica e adequadamente planejada para adultos com TEA. A próxima medida a seguir será através dos atendimentos nas clínicas dessa clientela, realizar o quantitativo para seguir e solicitar o impacto orçamentário de novos gastos. Reiteramos nosso compromisso com a inclusão e com o aprimoramento constante das políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, sendo observados parâmetros legais, técnicos e orçamentários que regem a administração pública. Dessa forma, em breve, o Poder Executivo estará encaminhando para a egressa Casa de Leis novo projeto para tratar da matéria apresentada, sendo que havia para o momento, renovamos protestos de elevada consideração e respeito. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de Lei número 12. Submetemos à apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei que institui o Carnaval como feriado civil municipal no município de Sabáudia. O município possui competência legal para definir datas de significativa importância local como feriado civil, desde que observados os limites previstos na legislação federal. O Carnaval, embora tradicionalmente observado em todo o território nacional, não é feriado nacional, razão pela qual sua instituição formal no âmbito municipal garante segurança jurídica à administração pública, ao comércio local e à população, evitando dúvidas quanto ao funcionamento dos serviços públicos e atividades privadas. Além do respaldo legal, trata-se de importante manifestação cultural brasileira, promovendo integração social e valorização cultural. Diante da legalidade e relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei. Projeto de Lei número 12, de 2026. Institui o feriado municipal da terça-feira de Carnaval no município de Sabáudia e dá outras providências. Mensagem 14. A iniciativa encontra-se fundamentada no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que atribuiu aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A definição de data comemorativa, alusiva e emancipação político-administrativas do município insere-se claramente no âmbito do interesse local, por tratar de matéria diretamente relacionada à identidade histórica, cultural
e institucional da comunidade. O projeto prevê ainda a observância da legislação trabalhista vigente, especialmente no que se refere à remuneração do trabalho prestado em feriados e à preservação dos serviços essenciais, garantindo segurança jurídica à administração pública, aos empregadores e aos trabalhadores. A data escolhida remete a elevado do Distrito de Sabáudia à categoria do município por meio da Lei Estadual 253 de 54. Diante da constitucionalidade, legalidade e relevância histórica da matéria, contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de lei número 14, institui o feriado municipal no dia 26 de novembro, data comemorativa do aniversário do município e da outras providências. Mensagem 14. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir no calendário oficial do Poder Legislativo de Sabáudia a Sessão Solene Azul do Autismo, a ser realizada anualmente no dia 2 de abril, data reconhecida mundialmente como o Dia da Conscientização do Autismo. A iniciativa visa fortalecer a conscientização da população, incentivar o debate público, ampliar a inclusão social e valorizar o trabalho de famílias, profissionais e instituições que atuam na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. O Poder Legislativo, como espaço democrático e representativo, possui papel essencial na promoção de políticas inclusivas e no reconhecimento de causas sociais relevantes, como a do autismo. Diante da relevância do tema, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei. André Luiz da Silva, vereador. Projeto de lei do Legislativo 06. Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Sabáudia, a Sessão Solene Azul, a ser realizada no dia 2 de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mensagem 012 de 2026. Senhor Ezequiel de Souza Magalhães, natural da cidade de Morumbi, estado do Paraná. Construiu uma trajetória de vida marcada pela fé, dedicação ao ministério pastoral e relevantes serviços prestados à sociedade. Casou-se na cidade de Rolândia no dia 10 de dezembro de 83. União da qual constituiu sua família ao lado de sua esposa, Sônia Sueli Martins Magalhães. Sendo pai de Leandro Martins Magalhães, companheiro fiel e parceiro constante, sempre honrado e cooperando com o ministério que lhe foi confiado. Iniciou seu ministério pastoral ainda muito jovem, aos 20 anos de idade, assumindo o pastoreio de sua primeira igreja do bairro Partira, dando início a uma caminhada ministerial marcada por zelo, responsabilidade e amor à obra de Deus. Na sequência, exerceu seu ministério pastoral nas seguintes localidades: São Martinho, no município de Rolândia, posteriormente em Lobato, depois em Santa Zélia, até chegar à cidade de Guaraci, onde permaneceu por 18 anos, período em que deixou seu legado sólido de trabalho pastoral, crescimento espiritual e forte vínculo com a comunidade local. No dia 28 de julho de 2003, por transferência do Ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, passou a pastorear no município de Sabáudia, vindo acompanhado de sua família. Desde então, passou a escrever uma das mais significativas etapas de sua vida ministerial. Em Sabáudia, onde atua há 23 anos, o pastor Ezequiel consolidou-se uma liderança espiritual respeitada e querida, tornando-se um verdadeiro sabaudiense de coração. Importante destacar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sabáudia, sob sua liderança, não se limita apenas à atuação religiosa. Além de sua missão cristã, desenvolve relevante trabalho social no município, promovendo ações que fortalecem os valores familiares, a união comunitária e o cuidado com as pessoas. A igreja realiza trabalho voluntário na área da música, agregando crianças, jovens e adultos, independentemente da denominação ou convicção religiosa, contribuindo para a formação cultural e social no município. Tal iniciativa fortalece a convivência comunitária e oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e espiritual. Na área social, a igreja também sempre esteve sensível às necessidades da população, cooperando com ações solidárias e apoio às famílias, demonstrando que sua atuação vai além do púlpito, alcançando a comunidade como um todo.
Ao longo desse período, o pastor Ezequiel construiu um relacionamento de respeito, diálogo e cooperação com toda a sociedade, sendo estimado pela população e mantendo convivência harmoniosa com o prefeito, vereadores e demais autoridades constituídas. É bacharel em teologia e permanece até os dias atuais exercendo com fidelidade o ministério pastoral, demonstrando constância, compromisso e dedicação à igreja que lhe foi confiada. Diante de sua trajetória exemplar e da contribuição espiritual e social prestada ao município, é plenamente justo conceder ao pastor Ezequiel de Souza Magalhães o título de cidadão honorário, como forma de reconhecimento, gratidão e honra por tudo que representa para a nossa cidade. André Luiz da Silva, Israel Aparecido Jesus. Projeto de Decreto Legislativo 02. Concede título de cidadão honorário ao senhor Ezequiel de Souza Magalhães. Sem mais para o momento. Deixo os projetos que deram entrada para leitura nessa sessão, 12 e 14 do Executivo, e o projeto 06 do Legislativo, e o decreto do Legislativo 02 de 2026, para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, para exarar seu parecer. Antes de passar para a segunda parte da reunião, gostaria aqui de destacar aqui a visita, né, do Colégio Sabáudia. Segundo ano, né, professor? Professor Luciano, segundo ano. Vocês chegaram ainda bem no início, né? Sempre a gente começa abrindo a sessão. Só para dar uma explicação, acredito que vocês vão fazer um trabalho do Legislativo, abrindo a sessão quando dá o quórum, né? O quórum legal é a partir de 5. Dependendo da matéria, tem que ser 6. Tem que ser 2/3. Depois tem a leitura do evangelho feito pelo primeiro secretário, ata, né? Aprovada a ata da última reunião sempre. E depois já vai para a primeira parte da reunião, que é a ordem dos expedientes. Foi o que aconteceu agora, a leitura de todos os projetos que dão entrada nessa Casa de Leis, e a gente coloca para leitura, logo depois segue para as comissões, já para ficar mais bem explicado. E agora nós vamos dar continuação à sessão, passando para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 011. Trata-se do projeto de lei número 13, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 62.400, com a finalidade de promover a adequação orçamentária da Lei 664, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, visando a inserção de elementos de despesa necessários à correta execução orçamentária, diante de sua não alocação em tempo oportuno. O referido projeto foi encaminhado a esta Comissão de Finanças para análise e emissão do parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com as atribuições regimentais. Destaca-se ainda que o projeto foi submetido à análise jurídica da Câmara, cujo parecer concluiu pela legalidade e constitucionalidade da proposição, observando a competência do Poder Executivo para iniciativa e atendimento aos requisitos legais. Conforme disposições da legislação vigente, os créditos adicionais especiais destinam-se à cobertura de despesas não previstas no orçamento, sendo instrumento legítimo e de adequação da lei orçamentária. A abertura de crédito adicional especial em questão encontra-se respaldo legal, desde que procedida a justificativa à indicação dos recursos correspondentes. Ademais, conforme apontado no parecer jurídico, a proposição observa os princípios da legalidade, legitimidade e competência, não havendo impedimento de natureza financeira ou orçamentária que inviabilize sua aprovação. Importante ressaltar que a adequação proposta contribui para regulamentar o funcionamento da administração pública, assegurando a correta execução de políticas públicas e o cumprimento das obrigações legais e administrativas. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento, após análise técnica e considerando o parecer jurídico favorável, manifesta-se de forma favorável à aprovação do projeto de lei número 13, por entender que a matéria está em conformidade com a legislação vigente, atende ao interesse público e observa os princípios que regem a administração pública e a responsabilidade fiscal.
José Aparecido de Souza, presidente. Rodrigo Fernando Trava, secretário. Wesley Roberto Pereira Xandu, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 15. Trata-se do projeto de lei número 13, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 62.400. A proposição encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal e na Lei 4.320, que disciplinam a abertura de créditos adicionais. Observa-se que o crédito adicional especial está devidamente justificado pelo Executivo e possui indicação expressa de recursos que darão cobertura para a despesa, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias, atendendo ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320. Não se verifica afronta aos princípios orçamentários, tampouco vício de iniciativa, considerando tratar-se de matéria de competência privativa do chefe do Executivo. Quanto à técnica legislativa, o projeto está redigido de forma adequada, contendo o objeto claro, indicação de valores, fontes de recurso e cláusulas de vigência, atendendo às normas regimentais dessa Casa. Diante do exposto, no âmbito da competência dessa Casa, dessa Comissão de Justiça e Redação, entendemos que o projeto de lei número 13 é constitucional, legal e regimental, estando apto a prosseguir sua tramitação, razão pela qual emitimos parecer favorável à sua aprovação. José Aparecido de Souza, presidente. Denis Ricardo Manoeira, secretário. Alex Hernandes Valentim, relator. Projeto de lei número 13, autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências de autoria Edson Hugo Manoeira, prefeito. Antes de colocar o projeto 13 em discussão, eu gostaria também de explicar aos alunos que hoje a gente iria receber ontem, né? A gente recebeu um número de cadeiras, até estava contando com isso, umas cadeiras novas, confortáveis para a gente colocar, e por isso que hoje está faltando um pouco de cadeira aí. A gente adquiriu umas cadeiras novas para colocar aí nos espaços, ia trocar todas essas cadeiras, só que veio errada a medida, a empresa errou a medida lá e teve que voltar para arrumar. Então, eu já até falei, nossa, vai dar certinho para os alunos já estrear as cadeiras no plenário, mas não deu certo. Teve que voltar para arrumar. Acredito que até sexta-feira estará novamente aqui. Então, eu quero dizer que vocês sejam bem-vindos, aproveitem a sessão, os comentários dos vereadores. Quando quiserem vir, podem vir participar. É uma honra sempre ter, né, tanto os alunos como qualquer um da população está recebendo essa casa de leis, vocês aqui. E é bastante importante também, porque são jovens e tem que entender do Poder Legislativo, porque a gente vai ficando velho e vão ter que vir outros novos aqui assumir as cadeiras, né, para que o trabalho possa continuar em Sabaldi e as demais cidades, né. Então, agora, coloco em primeira discussão o projeto 013 e deixo a palavra livre ao vereador que queira fazer o uso. Com a palavra o vereador José. Então, primeiramente, como de costume, agradecer a Deus por essa reunião que Ele nos concede nessa terça-feira. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, famílias, sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis, e uma boa noite também a famílias que vão e estão nos assistindo. Só um pouquinho, senhor presidente, comentar sobre o projeto, a primeira votação. Importantíssimo projeto, só para relatar aos vereadores dessa casa a importância que já é a Casa de Leis, porque, na verdade, é um orçamento que já foi previsto na nossa dotação, né, já está no LOA, está no PPA, só que o Executivo precisa fazer algum com as comissões, onde desde já agradeço a parceria, a Comissão de Finanças, que é importantíssima no nosso trabalho, em fazer o parecer favorável a esse projeto. Né, já era para ele ter até já entrado, senhor presidente, que a gente tinha outro projeto juntamente com ele, né, que é o projeto 11, que é encaminhado ali da empresa DJ, mas para a gente não atrasar esse projeto, porque o outro é muito complexo, a comissão decidiu encaminhar esse projeto, então, para que ele seja votado em primeira votação e que o outro seja estudado ainda pelas comissões.
Então, eu acredito que hoje, em primeira votação, todos os vereadores serão favoráveis a esse remanejo, né? O prefeito já fez o orçamento dele anual, né, praticamente quase até o fim do mandato, mas no decorrer dos meses, do dia ou do ano, ele precisa fazer o remanejo. E o importante, que ele não consegue fazer, se não pedir autorização aos pares dessa casa, né? Então, isso é a fiscalização e a aceitação que ele precisa para que ele mexa no orçamento do município. Então, agradeço a comissões pelos pareceres e que segue aí, então, o trâmite do projeto 03/2026. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu gostaria só de fazer uso da palavra mais uma vez, lembrando que foi feita a leitura aqui do projeto 12, parece confuso, né? Que entrou para leitura, e o projeto 13 já está sendo votado, é porque tem uma sequência, alguns projetos vêm primeiro, tem uma numeração, e alguns simples, passa pelo debate da comissão e já expede os parecer e já vai para a primeira votação e segunda votação e assim até a aprovação. Só para explicar. E esse projeto 13 do Executivo, vocês talvez, assim, de primeira vez vendo a matéria, crédito adicional especial, né, no valor de 62 mil que está aqui, parece não, assim, não ficar bem entendido, só para explicar. Todo o orçamento do município, né, o orçamento anual hoje do município é previsto aí 72 milhões, mais ou menos, só para não falar corretamente, nem para baixo nem para cima, mas eu sei que é de 72 milhões e mais um pouco. E todo esse orçamento, ele é distribuído nas três, né, o PPA, a LDO e a LOA. Tem duas que é anual, que é a LOA e a LDO, que é todo ano é votado conforme o orçamento, conforme a arrecadação é previsto para o exercício. Estou falando bem a fundo, assim, para vocês entenderem bem. E o PPA, que ele é orçado, todo esse montante previsto, né, essa arrecadação, dos 4 anos, 3 anos dessa gestão, e um ano ainda passa para a próxima gestão. E esses dois projetos, a LDO e a LOA, tem que ser formulada conforme o PPA, que é o plano plurianual, que é os dos 4 anos. E aí é orçado todo o orçamento do município. Só que, como nós somos um município pequeno, um município que está em crescimento, muitas das vezes o prefeito precisa fazer algumas mudanças. É previsto, é separado na lei orçamentária, para todo tipo, na educação, saúde, tudo lá tem que ter as previsões orçamentárias lá. Só que ele precisa, muitas das vezes, fazer um remanejo desse recurso. E quando vai fazer o remanejo desse recurso, 5% que a gente aprovou lá no PPA, na LDO, na LOA, 5% ele pode fazer o remanejo por conta própria lá, na prefeitura, pelo administrativo. Mas, no mais, ele passa pela Câmara. Todo o outro montante, 95% de todo o orçamento, vem para a Câmara. A Câmara só autorizou 5%, porque senão fica muito difícil também, fica muito trabalho para o Executivo estar mandando todos os projetos. Mas eu acredito que ele nem atingiu esses 5%, e eu acho até legal quando vem esse tipo de projeto, né? Tanto crédito adicional especial, que é nesse caso, como também suplementar, que é um outro crédito que vem também para mexer no orçamento, talvez para tirar de uma área para suplementar outra área. Então é bastante importante isso aí, porque é mais transparente, porque o prefeito deixa de fazer a transferência sozinho e passa para um colegiado, que é pelos 9 vereadores, fica mais transparente, é discutido e é votado. Então eu espero que eu, assim, tenha explicado de uma forma que vocês entendam bem. Qualquer coisa pode também perguntar depois. Hoje está sendo uma sessão bem tranquila, né, que tem só esse projeto aqui do Executivo, tem decreto e tem indicação. Então, vamos seguir assim. E continua a discussão, projeto 013. Então, coloco o projeto 013 em primeira votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o projeto 13 de 2026. Em primeira votação.
de 2019. E a sua atuação em frente à gerência de transporte. Nos termos do artigo 1º da proposição, a honraria mensagem 13 transporte do município, exercendo suas funções de investigação, responsabilidade e espírito público. A Comissão de Justiça e Redação analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. A proposição encontra amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Sabáudia e na Lei Municipal 588 de 2019. O instrumento legislativo adotado do tocante à técnica legislativa, o projeto apresenta redação clara, objetiva e compatível com a natureza do decreto. Do projeto de lei de decreto legislativo 03, por estar em consonância com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica e com a Lei 588. José Aparecido de Souza, Denis Ricardo Manoeira, Alex Hernandes Valentim, relator. Projeto de decreto legislativo 03, concede Prêmio Mulher Destaque do município de Sabáudia, conforme a Lei 588 de 2019, de autoria do vereador André Luiz da Silva. Coloco o projeto de decreto 03 do Legislativo em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador José. Só um pouquinho, né, comentar sobre o projeto colocado pelo vereador André, o presidente dessa casa. E, na verdade, depois vai ter ainda a reunião das comissões. Na verdade, como é projeto de decreto, né? E só falar da pessoa. Na verdade, a Câmara tem essa possibilidade, em lei no regimento interno, que nós podemos fazer homenagem aos cidadãos que sempre vêm contribuindo com o nosso município, né? Já fizemos aqui vários títulos de cidadão honorário, a gente pode fazer moção de aplausos, então é todo litro. Fizemos aqui várias homenagens também a pessoas entes queridas que nós já perdemos, que foram embora, mas deixou o seu legado. Então, quando se trata de conceder um prêmio a uma pessoa que ainda está com nós, eu fico mais feliz ainda, né? A pessoa está aqui, ela vai receber, ela vai ficar feliz, a família vai ficar feliz, e eu tenho certeza que, através de um prêmio, a pessoa vai se dedicar cada vez mais, né? Quer dizer que nós, vereadores, funcionalismo público, está vendo a dedicação que é dessa pessoa. Então, já desde já agradecer, né, o vereador André, o nosso presidente, pela propositura, e voto aí favorável a esse projeto de decreto, a entregar aí esse para a Margarida Aparecida do Santo. Grande amigo, trabalhador, fez um bom ótimo trabalho com segurança e mostrou aí no decorrer, quando abraçou a secretaria ali na educação, ela vem mostrando um desenvolvimento muito grande. Então, parabéns, senhor presidente, pode contar aí, então, com o meu voto nesse projeto de decreto. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador. Continua a discussão. Gostaria de fazer rapidamente o uso da palavra. Está chegando o mês de março, onde cada vereador aqui pode fazer uma preposição para homenagear uma mulher, né? Mulher destaque. Onde a gente vai se aprovado isso aqui, até quero agradecer já o apoio dos nobres vereadores. Se aprovado o projeto de decreto, né, ele se torna um decreto
e depois a gente vai fazer uma sessão solene homenageando a pessoa. Já entrou um projeto aqui de autoria do vereador Israel, já foi votado, e agora mais esse projeto de decreto de minha autoria, onde a gente vai fazer uma sessão solene. Se entrar mais algum a tempo ainda, nós vamos fazer uma sessão solene e marcar para um dia já homenagear essas mulheres, né? Dá uma impressão que a gente tem tantas mulheres de destaque na cidade de Sabal, né? Com certeza, se todo mundo pensar aí, todo mundo se orgulha de alguma pessoa que faz além do que a gente imagina que ela deveria ir, o limite mais ou menos que ela deveria seguir, e cada um acho que tem em mente. Mas trabalhando ali com a Margarete já faz um tempo, né? Eu achei assim uma mudança e um interesse diferente de uma mulher que ela já trabalhava, eu acho que quase todos aqui conhecem, né? Trabalhou na segurança privada aí dos bancos, trabalhou no Itaú um tempo, depois trabalhou no Banco Sicredi, fazendo segurança do Banco Sicredi. E logo depois ela começou a trabalhar no serviço terceirizado, sendo motorista de ônibus. E logo após, no primeiro concurso que ela esteve em frente e ela participou, já passou no concurso e se tornou funcionária pública. Foi convocada e se tornou funcionária pública. E logo à frente surgiu essa vaga aí de gerente. Hoje ela gerencia todo o transporte de trabalhador e de aluno do município, onde, né, a gente recebe muito elogio, porque não é fácil. Eu já tive à frente da gerência do transporte de Sabáudia e digo a vocês, não é uma coisa fácil. E quando a gente, né, por uma mulher ser mais frágil, né, uma mulher que assim cuida da casa, cuida do serviço feminino, ser um pouco mais frágil, entrar no serviço e ser, né, se dar tão bem do jeito que ela fez, né, foi elogiada já por vários vereadores nessa Casa de Leis. Então, eu achei assim interessante colocar esse projeto de decreto legislativo para que os novos vereadores analisassem, né, e para que a gente pudesse fazer essa homenagem para ela no mês de março agora. Então, já quero aqui pedir, né, porque vai ser votado ainda, o apoio dos novos vereadores e já agradecer pelo apoio. Coloca o projeto. Continua a discussão? Coloca então o projeto de decreto 03 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto 03 de 2026, pré-projeto de decreto do Legislativo em única votação. Indicação 10. Os vereadores que essa subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente da municipalidade, a reiteração dos pedidos de obras e melhorias na Escola Municipal Professora do Moacir Coelho, com a construção de pátio coberto e construção de 3 novas salas. É de conhecimento comum que a Escola Municipal Professora do Moacir Coelho opera em período integral desde 2022, o que resultou em novas necessidades estruturais devido à maior permanência dos alunos e profissionais no local. Agradecemos as solicitações atendidas provenientes da indicação 39 de 2025. No entanto, as obras acima descritas ainda são necessárias para garantir a qualidade de segurança do ambiente escolar. A construção do pátio coberto das salas é fundamental para atividades em dias de chuva ou sol intenso e para acomodar a crescente demanda de alunos e oficinas. Diante do exposto e ciente da importância dessa melhoria para a comunidade escolar, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação dessa indicação e que o Poder Executivo tome as devidas providências. Alex Hernandes Valentim, Paulo Sérgio Gusson, vereadores. Coloco a indicação de número 10 de 2026 em única discussão e deixo a palavra livre. Com a palavra, o vereador Alex. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente, sejam bem-vindos, aos professores, aqueles que nos assistem de casa. No dia 5 de fevereiro, estive com o vereador Paulo visitando as escolas municipais e os CMEIs, e nós reiteramos o pedido da diretora e dos funcionários lá da escola Professor Dom Moacir Coelho,
que desde 2022 passa a integrar aí o período integral. Então, os alunos ficam aí com uma permanência de, no mínimo, 8 horas diárias, até mais, dentro da escola. Então, a escola ela está ainda em processo de adaptação para receber essa demanda de alunos, né? Passou-se ali de mais ou menos 250 alunos para agora quase 325. Então, é uma demanda alta de alunos. E com isso, ainda foi ampliado as salas, mas ainda falta salas de apoio para que esses alunos possam fazer os percursos de aulas regulares e das oficinas que lá demandam, né? Então, temos uma indicação que foi aprovada pelos novos vereadores, de número 39, no ano de 2025, que parcialmente foi atendida, que, né, deu início à construção da tão sonhada quadra da Escola do Moacir Coelho, e o corredor coberto ali para dias de chuva. Ficou bonito, ficou bem feito, ficou uma obra ali que a comunidade, tanto escolar quanto dos pais, reconheceram o mérito, então já agradeço ao prefeito Hugo por ter atendido essa indicação, e o início aí da tão sonhada quadra. Mas agora estamos reiterando aqui o pedido de um pátio coberto, porque ainda as filas desses 325, 330 alunos é feita sobre o sol, então quando tem chuva, causa um transtorno ali para eles entrarem de maneira ordenada nas salas de aula, e também essas salas de apoio que falta no espaço da Escola do Moacir. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu gostaria só de comentar rapidamente e explicar. Agora começamos a votar as indicações. Indicações ela vem por uma iniciativa de qualquer vereador. Protocola nessa casa, né, onde é funcionário, a pessoa, um eleitor, um contribuinte, um sabaudiense, vai e cobra o vereador traz a indicação, protocolo nessa casa de leis. É uma forma de assessoramento do prefeito. Por quê? Porque o legislativo, ele não pode propor projeto em assunto que gera orçamento. Então, o orçamento é para o executivo, porque ele executa o orçamento. O legislativo é mais fiscalização, e tem alguns projetos que pode, sim, o vereador propor, desde que esteja previsto na norma, né? Algum projeto que gera algum recurso, mas desde que não seja assim, como construção, certos assuntos não é permitido, né? Tem que ser só o executivo por conta de executar todo o recurso público. E essa indicação já é de número 10, que entrou nessa casa de leis desde o início de fevereiro para cá, e que nós estamos discutindo agora e votando. Lembrando que é válida a indicação do vereador, mas eu já quero dizer, a respeito dessa indicação, lá na do Moacir, já está acontecendo em um período recorde, né? Essa gestão está apenas há 1 ano e 2 meses, finalizando agora 2 meses, e já colocou lá uma quadra que era tão sonhada, quanto foi cobrado já aqui nessa casa de leis, né? Essa quadra sendo construída, porque hoje a gente transporta os alunos para fazer educação física no ginásio de esporte, ou nas quadras ali, né, do Colégio Neida, ou às vezes até no Colégio Sabaldi. Então, com a construção dessa quadra, vai ser muito bom lá, os alunos vão ficar ali, além de fazer as atividades, que lá tem, né, várias atividades, tem as oficinas, tem karatê, tem dança, tem todo tipo de oficina lá, e é bastante importante. Então vai ser um espaço legal, e em período recorde, vai ser uma quadra de, mais ou menos, colocado lá, para mim não errar aí, vereador Rodrigo, em torno de 2,5 milhões, né? Então, eu acho bastante importante, é bom citar. É lógico que a indicação do nobre vereador é válida, né? A gente tem que continuar assim, cobrando algumas coisas, porque o nosso município tá crescendo de uma maneira, assim, muito rápida. E também, eu não poderia deixar de citar aquela cobertura. Quanto tempo a gente cobrou, né? Eu que já venho de outras gestões, cobramos a questão da cobertura até o corredor ali, até o portão, para que as crianças não molhassem ali no dia de chuva. Também já desce do ônibus, já entra ali e não pega nem sol.
Então, eu queria, assim, nessa indicação também relembrar que já vem também avançando muito naquela escolinha do Moacir, mas é lógico, vai ter que continuar, né, crescendo mais, porque os nossos alunos estão vindo de fora. Esses dias para trás eu estava conversando ali na secretaria, somente em um dia teve 10 transferências de outro município. Então está crescendo muito, né? O executivo está pensando nisso para melhorar cada vez mais e é bastante importante. Então as indicações seguem nesse assessoramento para o executivo, ele analisa, né? E tendo recurso, ele atende o vereador ou ele manda a resposta. Lógico, depois de ser aprovada essa indicação, vai para o executivo aprovada pelos vereadores e ele vai mandar a resposta para essa Casa de Lei. Continua a discussão? Coloco então a indicação 10 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado a indicação 10 de 2026. Indicação 12. Os vereadores que essa subscreve no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação e de Obras a seguinte indicação para o CEMEI Criança Feliz. Construção de pátio coberto, conforme fotos em anexos. Execução de pintura externa e reparos estruturais urgentes. E reiteração integral das demandas apresentadas em diversas CIs, comunicações internas, já enviadas pela direção para a unidade e que permanecem sem atendimento. A presente indicação fundamenta-se na necessidade de oferecer condições dignas e seguras para o aprendizado e o trabalho do CEMEI Criança Feliz. A construção do pátio coberto é uma demanda prioritária, pois a falta de um espaço protegido impede a realização de atividades recreativas e pedagógicos em dias de chuva ou sol intenso, limitando o desenvolvimento dos alunos. Ressalta-se que a direção da instituição já formalizou, por diversas vezes, comunicação interna, solicitando a pintura externa e outros reparos essenciais. A manutenção da pintura não é apenas uma questão estética, mas de conservação do patrimônio público e higiene do ambiente escolar. A negligência em relação a esses pedidos anteriores tem causado transtorno à comunidade escolar. Diante do exposto, reitero os pedidos anteriores e solicitamos que essas melhorias sejam incluídas no cronograma de obras o quanto antes para o bem-estar dos alunos e dos servidores. Alex Hernandes Valentim, Paulo Sérgio Gusson, vereadores. Coloco a indicação de número 12 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos professores. Boa noite aos alunos. Boa noite aos amigos nos visitam. Vi os meninos da 6.1 aí, seja bem-vindo. E boa noite a você de casa que nos acompanha pela rede social. Eu tive com o vereador Alex no dia 5, né, Alex? Visitamos outras escolas e fomos falar também ali com o Valnei, ali no Primavera. Aí eu fiz muito como secretário por aquela escola. Trocamos piso, pintura, blindex. E o secretário lá, o Valnei, levou nós até um terreno no fundo da creche, onde o prefeito comprou há pouco tempo, adquiriu. Não dá para fazer uma quadra grande, mas ele disse que ia ser muito, muito útil um pátio coberto. Aí falamos para ele que nós ia trazer para a Câmara, ia pedir o apoio dos nobres colegas aí para aprovar. Eu sei que deve estar nos planos do prefeito fazer breve, mas lá precisa, porque quando é sol, é um sol de rachar. Quando é chuva também não tem jeito, então lá não tem nenhum pátio onde as crianças podem ficar. Então que pegue lá esse pátio, que cubra, que faça a melhoria ali. E também, gente, acho que 2021 ou 2022 eu fiz a pintura, tanto externa como interna, e ele pediu novamente que passasse uma tinta nela por fora, descascou, já faz mais 4 anos, né? Chuva. E o secretário também visse, eu vi até o pintor aí, que no mais rápido possível aí, que dá sua melhorada na escola, né? Na pintura da escola lá. Então, só essa minha palavra e que vocês
Conto com o apoio de vocês. Obrigado. Continua a discussão. Eu quero fazer o uso da palavra. Eu não costumo falar muito, né? Costumo só dirigir a sessão. Mas eu só achei uma palavra bem forte aqui. Negligência dos pedidos anteriores. Eu acho que não houve negligência em nenhum momento dessa gestão, pois está no início ainda, e eu acredito que há interesse, até inclusive estava conversando com o executivo, a vontade é construir até um CEMEI novo, naquele novo terreno, né, que foi adquirido ali, um espaço bem grande, de frente ao Primavera ali, que vai ser mais de, contando com o espaço do DR ali, vai dar mais de 40 mil, em torno de uns 45 mil, eu acredito que vai dar, com o espaço do DR ali. E até o interesse era construir uma escolinha nova lá. É até o interesse do executivo, sim, né? 1 ano e 2 meses, como já citei aqui. E acredito que na gestão anterior foi adquirido, sim, o terreno lá, mas não conseguiu fazer nenhum pátio coberto. E é um interesse, sim, do executivo fazer uma cobertura ali, mas eu acho que ali já está precisando de uma nova escola, né? É um pensamento, mas enquanto não se construa, com toda certeza, é um interesse do executivo. Conversei com ele, eu achei só um pouquinho forte na escrita aqui na indicação a questão de negligência, porque eu acredito que de nenhuma forma, eu acredito que nenhuma escola que foi o pedido para o executivo houve negligência. Na verdade, tem toda uma programação, né, do executivo, tem todo um planejamento e precisa de funcionários ali para executar. Eu acredito que está executando muito bem, né? Até inclusive, não precisa só de pintura lá na escolinha, precisa na Casa da Cultura, precisa em vários outros prédios, né? A gestão começou agora, eu acredito que tem que ser feito, sim, essas pinturas. Eu só acredito que não houve e nem vai haver negligência, porque vai ter o planejamento e com certeza vai ser contemplado, sim, né, esse pedido, porque até, inclusive, está no plano de governo, né, estruturar todas as escolinhas municipais. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Paulo. Ô, senhor presidente, essa palavra negligência aí, quem falou para nós lá foi o diretor, nem tanto de fazer o pátio, de cobrir o pátio ali, não. Foi de CIs que ele tinha mandado lá e não tinha sido atendido. Então, essa palavra de negligência que você está falando aqui não tem nada a ver com a cobertura do pátio que nós falamos aqui, não. Foi várias CI que ele pediu lá e não foi atendido, e do jeito que ele falou para a gente colocou aqui. Que o secretário não deu atenção que ele merecia lá, que ele já estava enjoado de pedir, de encaminhar, que ia fazer de novo e não seria atendido. Então, talvez essa palavra não ficou bem explicada aqui a colocação dela, mas não tem nada a ver com o pátio coberto, com o terreno que nós queremos cobrir, não. Isso é coisas que ele pedia e o secretário não atendia. Tá bom? Obrigado. A palavra continua livre? Com a palavra, o vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores, funcionários dessa casa, amigo que nos visita, professores e alunos. Como é bom ver essa casa cheia, repleta de pessoas e nossos amigos também que vão estar na rede social. Eu entendo, né, a fala, eu vejo que essa fala, né, que foi às vezes até algum equívoco no sentido de desabafo, né? Aproveitou que as autoridades estavam presentes e desabafou, né? De repente, Vossa Excelência escreveu ali, mas eu vejo, né, como a maneira que foi expressada aqui de desabafo. Eu sempre digo nessa casa que a manutenção ela é válida, né? Passa mandato, né, vem mandato, e a manutenção de prédios públicos, seja lá através de melhorias de pintura, seja lá através de melhorias, né, ao derredor, ou dentro, ou fora, é necessário. Então, eu vejo válido nessa indicação, né? Foi de citar aqui também que foram comprado um terreno no mandato passado,
mas agora veio esse mandato, né? Tem um projeto aí que o próprio presidente disse que o prefeito tem algo futuro para a construção ali, mas enquanto não acontece, eu acredito que é válido sim essa indicação e pensar, quem sabe até com as nossas bases, está pedindo recurso para estar fazendo aquele pátio coberto ali. Obrigado, senhor presidente. E os vereadores têm o meu apoio nessa indicação. Obrigado pela palavra cedida, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco, então, a indicação de número 13 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 13 de 2026. Indicação 13. Os vereadores que essa subscrevem, amparado pelo regimento interno dessa Casa de Leis, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, através das secretarias competentes, realize a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as cozinhas das seguintes unidades: CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centro da Juventude e Centro de Convivência do Idoso. As cozinhas dessa unidade são ambientes de alta redução calórica, onde o uso constante de fogões, fornos e caldeirões eleva a temperatura do ambiente a níveis extenuantes, muitas vezes ultrapassando os limites de conforto térmico e saúde ocupacional prevista em lei. A instalação de climatizadores adequada não é um luxo, mas uma necessidade para a saúde do servidor, que evita o esgotamento físico, desidratação e picos de pressão arterial dos profissionais que ali atuam. A higiene alimentar. Manter a temperatura do ambiente controlada auxilia na conservação de insumos durante o preparo e evita a proliferação de pragas que são atraídas pelo calor e umidade. E a eficiência. Proporcionar um ambiente de trabalho digno, resultando em maior produtividade e menor índice de afastamentos por motivos de saúde. Dessa forma, solicita que a administração municipal realize o levantamento da carga térmica necessária para cada unidade e inclua tal melhoria no cronograma de investimentos prioritários. Alex Hernandes Valentim, Paulo Sérgio Gusson, vereadores. Eu acho que eu falei errado, né? A indicação que foi aprovada foi a 12. Foi a 12 que foi aprovada. Agora é a indicação 13. Coloca a indicação 13 em única discussão. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Alex. Vou seguir a linha do senhor presidente, que está sendo didático, explicando para os alunos, para as pessoas que estão acompanhando pela primeira vez. As indicações, ela tem um peso significativo no nosso regimento interno, que é tudo que nós podemos e não podemos fazer nessa Casa de Leis. E nós, vereadores, somos representantes do povo. Então, quando a gente vai visitar alguma comunidade, algum estabelecimento público, as reivindicações, elas vêm, vereador, aqui precisava disso, precisa daquilo, aqui pode melhorar tal coisa, e a gente faz isso no papel e coloca para essa Casa de Leis, para que todos os nobres analisem e dê o seu voto, ou a favor ou contrário. Então, nessa indicação dos ares condicionados, nós estamos pedindo, porque eu já usei a palavra há 2 semanas atrás, que em alguns CEMEIs é muito quente a cozinha. Porque vocês sabem, vocês estudam num colégio grande, que a cozinha é panelas grandes, fogões maiores, fogões industriais, e é muito quente. E aí elas ainda têm que usar todos aqueles aparatos de segurança alimentar, né? Touca, avental, enfim. E é um ambiente que fica muito quente. Então, nós estamos pedindo que todos os CEMEIs, escolas, o Centro da Juventude e o Centro do Idoso, que a administração possa ver com bons olhos e adquirir ar-condicionado dentro para o ambiente das cozinheiras, das tias da cozinha, que tanto merecem, que faz o lanche para as crianças e para os alunos com tanto carinho. Então, essa é a nossa indicação e a gente pede o apoio dos novos vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Xandu. Boa noite, vereadores. Boa noite aos demais presentes. Casa cheia hoje, né? Sejam sempre bem-vindos aqui a essa Casa de Leis. Os internautas de casa que nos acompanham também. Vereador, indicação muito importante, né? Algumas servidoras também me procuraram a respeito disso. Eu acho de extrema importância o executivo atender essa indicação, e igual disse na leitura, né? Não é luxo, é uma necessidade, né? E temos que dar melhores condições de trabalho aos nossos servidores e servidoras. Então,
tem total meu apoio nessa indicação. Senhor presidente, obrigado pela palavra cedida. Continua a discussão. Coloco a indicação 13 de 2026 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 13 de 2026. Indicação 18. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a secretária competente, com a secretaria que criação de um espaço público destinado ao acolhimento, tratamento e abrigo de animais em situação de rua, abandonados ou doentes no município. A presente indicação tem como objetivo atender uma demanda crescente da população, tendo em vista o aumento significativo de animais abandonados nas vias públicas, muitos deles em situação de doença, fome e maus tratos. A implantação de um local apropriado para acolhimento permitirá resgate e tratamento veterinário dos animais, controle populacional por meio de castração, redução de risco à saúde pública, promoção do bem-estar animal, incentivo à adoção responsável. Além de representar uma ação humanitária, a medida contribui diretamente para a saúde pública e organização urbana do município. Diante do exposto, solicitamos especial atenção ao Poder Executivo para a viabilização dessa importante iniciativa. José Aparecido de Souza, vereador. Coloco a indicação de número 18 de 2. Coloca a indicação de número 18 de 2026 em única discussão e deixa a palavra livre. Com a palavra, vereador José. Vereadores, para dessa mesa, eu confesso a vocês uma indicação válida, né, apesar de a gente ter o relato da gente não transformar como um projeto. Mas, na verdade, nós temos o executivo nessa demanda, aonde eu peguei um parecer jurídico verbalmente para a gente poder chegar num consenso. Então, a gente tem as demandas que a gente pode fazer pré-projeto ou projeto, então eu cheguei à conclusão, se a gente conseguir pelo menos passar essa indicação para que o executivo tenha bons olhos, porque nós temos várias leis hoje municipais, estaduais e federais, né? Quando se trata da lei 9.605 de 98, já começa aí a questão dos maltratos. Depois houve uma ascensão também da nova lei 14.064 de 2020, onde foi acrescentado mais animais. Aí a gente anda pelo município, vê várias placas nessa questão de maus tratos. Só que eu pergunto, e os animais abandonados? E os animais solitários? Os animais que não têm aonde ir, não têm o que comer, não têm o que beber? Não significa um maltrato? Então eu falo hoje para vocês que as nossas igrejas, estabelecimentos, chegam ao ponto de colocar portões ou portas, porque a demanda é muito grande. E eu peço o apoio de vocês como indicação, mas que o prefeito tenha bons olhos. O município tem várias localidades de terra parada, né, às vezes no mato, sem estar com utilidade, fora do município. Isso é bem importante também, que a gente sabe hoje que eu tivesse condição, posso até ter, mas eu não posso pegar uma data do meu vizinho, fazer um fechamento e pôr um animal lá dentro. 1, 2 ou 3 ou 4. É contra a lei. É mau cheiro, né? A gente tem que ter uma pessoa para fazer os cuidados necessários, que também não pode deixar lá. E a indicação é bem clara, é para os animais de rua. Eu não estou pedindo para abrir um canil. É diferente você abrir um abrigo de um canil. Se a gente abrir um canil em Sabaldi hoje, vereadores, não vai dar conta. Não é isso. O canil que vai aparecer de gente, soltando cachorro, levando cachorro, não vai dar conta. Mas a indicação é o início. É o início da gente poder salvar aqueles que precisam ser cuidados e daqueles que procuram por comida e por um abrigo. Então a ideia seria que o executivo construísse no local, até divido com vocês, que seria próximo à empresa DJ, lá no fundo tem mais de 20 mil metros do município abandonado. Eu vou usar essa palavra porque, né, fizeram até há pouco tempo, eu até participei, foi limpado pelo prefeito uma pista lá de trilha, né? O pessoal fez ali um evento para corrida, mas isso é feito uma vez no ano, olha lá, ou 2 vezes. Então ali está fora do município, né? Não vai afrontar os munícipes. E a gente faz o quê? Temos veterinário, que essa Casa de Leis aprovou, né? A questão de ração, essa Casa de Leis aprovou. Tem os caminhos já que o executivo está fazendo.
Mas não adianta nada você andar na rua e animal atropelado, animal doente, animal mancando sem direção. Então isso para mim é um maltrato. Eu não posso pegar todos os cachorros ou alguém de vocês e tentar levá-lo ou salvá-lo. Mas tem uma pessoa que abrange hoje, que eu posso citar o nome dela aqui, que eu desafio qualquer munícipe de Sabáudia a fazer o que ela faz, que é a Simone Caburão. Todo mundo sabe disso. Ela abraça a causa, ela corre atrás, ela arranca dinheiro do bolso, ela faz com todo o carinho. Aquela mulher ama cachorro. A gente tem um amor também, eu também tenho 2. Minha família, acho que se juntar tudo, deve ter uns 10. Mas é privado. Ela cuida, vamos dizer, dos próximos cachorros. E ela é funcionária pública. Ela se diz que se tiver um lugar para a gente poder pôr esse cachorro, ela assume a responsabilidade de tratar, de dar água e de cuidar, não importa onde for. Né? Eu me lembro muito bem que no mandato passado, houve uma retirada de vários cachorros que estavam no abrigo lá no lixão. Ela ficou muito brava com o executivo da época, o ex-gestor. Tudo bem, houve uma denúncia na MP, esses cachorros não poderiam ficar lá. E o que iria fazer? Aí houve um requerimento da MP para que o executivo arrumasse um lugar apropriado para que ela pudesse deixar esse cachorro. Mas a gente sabe a dificuldade que é, gente, um prefeito ter que fazer um lugar e um abrigo para esse cachorro, porque são muitos. Resumindo, ela arrumou um terreno, uma data de uma pessoa, e há pouco tempo agora houve uma denúncia, né, desses animais. É por isso que eu estou colocando a indicação. A gente tenta trazer e ir de encontro com a sociedade. Por quê? Houve a denúncia porque a pessoa não está se sentindo bem com a quantidade de cachorro que está fechado, é latindo dia e noite, é o mau cheiro, enfim. Então, eu acredito que é na hora agora da Câmara, juntamente com o Executivo, assumir essa responsabilidade, colocar no orçamento, se vai ter gasto, né? Temos veterinário, tem veículo, e a gente poder, de uma certa forma, salvar, né, esses animais. Cito, vereador. Eu também acompanhei muito a luta da Simone, e a vez que ela ficava nervosa, porque era muito cachorro, era o secretário, e eu não tinha o que fazer. Ela pedia para mim, eu falei, mas vou levar onde? Eu sei que na época tinha vereadores aqui, que cobrava isso com o secretário, mas eu não tinha um canil, eu não tinha um lugar para levar os cachorros. Aí, com muito custo a pedido dela, fizemos lá no aterro sanitário, fizemos com a mão de obra do pessoal da 61, fizemos o ladrilho, cercamos um pedaço grande com uma tela lá. Aí foi fazer a visita lá, a promotora, de Salto Alto, com 2 seguranças do lado, não sabendo a realidade do município, não sabendo como é que funciona o município, me deu um prazo muito curto para desmanchar tudo. E o que ia fazer com esse cachorro? Simone quase coloca, desmanchava aquele monte de cachorro, um tráfego muito grande ali, gente, de caminhão, de trator, andou matando alguns cachorros ali, a Simone chegava em mim chorando, e eu não tinha o que fazer com aquilo. Então, Zezinho, essa indicação foi muito útil, que o Poder Executivo ali, que o prefeito, com outras pessoas aí que estão à frente, tomasse, visse que era melhor e tirasse esse cachorro da rua. Você pode ter certeza que eu vou ser favorável. Obrigado. Obrigado, vereador, pelo apoio na indicação. E a gente torce por isso, né? A gente quer que aprove a unanimidade. E da parte do funcionário é um sonho porque a gente sabe quando a pessoa, né, a gente está fazendo aqui várias moções, título de honorário, que a pessoa abraça a causa, não adianta. Se você relar num cachorro na frente dela, você vai se ver. Os vereadores lembram, na demanda do ex-vereador, posso citar o nome dele, nosso amigo Javan, era secretário também, e os cachorros ficavam na garagem, era um transtorno para ele. Gente, todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer pôr uma água fora. Há pouco tempo, a prefeitura estava cheia de cachorro. Todo mundo quer ajudar. Só que é uma ajuda limitada. Ninguém tem condições, às vezes até financeira, de tocar um barco com 15 ou 20 cachorros. E tem um projeto gigantesco em Arapongas, da vereadora Meire. O senhor presidente lembra da reunião que nós fizemos? Nós temos a nossa associação que chama Coração Valente, onde a gente vem dando esse apoio. Abrimos CNPJ para pedir força do Estado. A gente vem trabalhando. Só que eu falo para vocês, para pôr a mão na massa, fazer um presidente, fazer um secretário da associação, não é fácil assumir. Todo mundo tem seu trabalho. Então, a gente tem que optar pelo órgão público. É o único setor que vai nos ajudar de abrir essa casa de instituição animal, né, de salvamento animal, que depois ela fica responsável de fazer doações. Hoje eu conheço lojas que recebem animal
e deixa lá um contratinho assinado. Você vai pagar a ração do animal até ele ser doado por alguma família. Olha que coisa mais linda. A Astorga faz isso. Vocês vão lá na loja de ração, você paga 1 mês, 2 meses, a loja vai marcando, a pessoa chegou, gostou, levou o animal, encerra o contrato. Né? A loja está ganhando, porque o munícipe está pagando a ração, até o cachorrinho ser doado. Então aqui a gente precisa fazer algo. Se a gente quer tirar esse peso da Câmara, de animal que está roubando em moto, de cachorro bravo em frente ao mercado, porque eu só ouço isso onde eu ando em Sabáudia. Então a gente tem que fazer esse resgate, porque se não tem dono, então a gente vai colocar lá até ser doado para um situante, até alguém gostar, e principalmente os cachorrinhos machucados. Então, assim, é um assunto que vem, vereadores, né, vereador Israel? Nós estamos aqui aí já há 9 anos, né, e cada prefeito deixou seu alegado, mas a gente sabe o quanto é difícil. Porque hoje uma cachorra cria 10 cachorrinhos, a família chega e solta aí na casa de alguém, solta na rua. Né, meu bairro é isso aí. Meu bairro sempre tem cachorro, não tem o que fazer, aparece e some. Então vocês sabem o que eu estou falando. Então vamos pedir aí o apoio de vocês nessa indicação. Tomara que o Executivo, Hugo, tenha bons olhos, né, de arrumar esse local, legalize esse local em forma de lei, coloque o orçamento nisso daí, para que a gente consiga abrigar esses pequenos animais, né, se tratando de gato, de cachorro, enfim. Se for animal, né, não estou falando assim de cachorro que tenha maltrato. Isso aí já tem lei para isso daí. A gente precisa salvar aqueles que vivem maltrato, porque não tem um lugar para poder se abrigar. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida e conto com o apoio dos pares dessa mesa. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Vereador José, o ano passado eu coloquei uma indicação, eu vou ler o item A aqui, que eu coloquei, que eu acho que poderia ajudar muito na indicação que o senhor está colocando, que é a criação de um conselho consultivo da causa animal, com a participação de protetores, médicos veterinários, representantes da sociedade civil e do poder público, com a função de acompanhar, avaliar e, principalmente, sugerir ações contínuas na política municipal de bem-estar animal. Por quê? Às vezes, nós conversando aqui, nós mesmos vereadores, um entende que é legal ter esse tipo de ação dentro do município, o outro entende que não. Você vai conversar com uma das protetoras da causa animal, ela acha aquilo é inviável, a outra é favorável. Porque existem várias formas de proteger um animal, e aí ela vai dar aquela impersonalidade da cuidadora. Então, se a gente faz um conselho consultivo, com as pessoas que gostam, com as pessoas que entendem, a gente consegue achar ações até simples, né, para resolver essas situações. E uma outra indicação que eu tinha colocado aqui é a previsão no orçamento específico para a causa animal via possível criação de um fundo municipal de proteção. Nós já deliberamos tantas vezes de fundos municipais aqui nessa Casa de Leis, eu acho que um fundo municipal que poderia talvez garantir pelo menos uma participação, uma ajuda de custo para as ações do Conselho, seria muito viável. Então, é uma coisa que já está uma indicação lá no Poder Executivo, uma coisa que talvez nós poderíamos estar cobrando para criar esse fundo municipal para proteger os animais da nossa cidade, que realmente hoje é um problema, né? Pelo abandono, pela falta de setor emergencial para os animais que têm acidentes e não têm tutores legais, enfim. São tantas questões que a gente poderia ficar aqui bastante tempo. Mas estou super de acordo com a sua indicação, meu voto com certeza é favorável. Obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Xandu. Vereador, indicação muito importante, mas pegando o gancho aqui também do vereador Alex, eu acho que esse conselho, né, de extrema importância, colocamos nessa Casa de Leis o ano passado a pedido de uma protetora, né? Eu, o vereador Rodrigo, o vereador Sidney, o presidente dessa casa, a questão do canil. Algumas protetoras apoiam o canil, outras não, né? Então, como o senhor disse aqui, então seria, né, pegar o seu gancho, sim, fazer um conselho, né? Mas eu acredito, né? Eu acredito que o prefeito tomara que olhe com bons olhos, até porque, né, é uma promessa de campanha do prefeito. Então, alguma atitude, eu acredito que até o final do mandato ele irá tomar. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu gostaria aqui, vereador José, declarar meu apoio a essa indicação e dizer que essa discussão é ampla, né?
Mas também teve algumas melhorias, né? Já tem a ração, né? Tem o banco de ração, que hoje é destinado às rações para as cuidadoras, para estar cuidando desses animais de rua. E também tem as castrações, que está vindo pelo Casta Pet, sendo organizada, o veterinário junto com as cuidadoras. Já avançou um pouco nessa parte, mas precisa avançar muito. A gente está em conversa com o executivo sempre. E o carro-chefe, vamos dizer assim, seria a castração, né? A gente até pensou no canil, mas o canil tem que ser separado, porque tem cães maiores que atacam os menores, matam os cachorros. Então, não seria uma opção boa. Eu conversando com a cuidadora, ela disse que o essencial é a castração. Só que a gente tem esse Casta-Pet, que é do Estado, né? Já veio por várias vezes aqui em Sabáudia, vai continuar esse convênio, com toda certeza. Mas o que precisa? Precisa colocar uma pessoa responsável na frente dessa causa animal. Eu acredito que, conversando com a cuidadora e com vários outros cuidadores, né? Tem a Simone e tem várias outras cuidadoras também, que a gente não pode esquecer, que trata com todo carinho, de forma gratuita, né? Porque é por amor ao animal e tal. Cuida lá. Tem muita gente que infelizmente precisa de uma fiscalização forte em cima, né? Porque tem gente que, tipo, não quer mais o cachorrinho, joga o cachorrinho lá, ou o gato, né? Então, infelizmente, existem essas pessoas. Então, onde tiver bastante fiscalização, câmeras instaladas, porque hoje tem penalidade para essas pessoas. Se for pego alguém abandonando ou maltratando o animal, ele vai receber uma pena, com toda certeza. Mas tem que haver mais fiscalização. Então, isso seria uma coisa que deveria acontecer, mais fiscalização. E a segunda, bastante castração, porque hoje nosso município tem muito, né? É preocupante essa questão, e a questão de saúde. Eu acredito que tem que avançar muito, não só do Estado, mas também acredito que o Executivo deveria fazer aí o mais rápido possível, talvez um convênio com a clínica, para que possa acontecer mais castrações, porque através das castrações vai ter assim um controle populacional desses animais. E daí, né, com a fiscalização em cima ali, daí os donos vão ter um melhor cuidado. Aquele que não quiser pegar um animal e depois jogar ele de qualquer jeito lá, maltratar, então ele nem pega, porque senão ele vai ser penalizado. Então, isso aí é uma coisa bastante importante, é o caminho, né? Então, quero aqui parabenizar, vereador, essa indicação, como todas as outras indicações que já foram, né, para o Executivo. Ele também já teve algumas iniciativas através de alguns projetos que a gente votou aqui, e com certeza vai continuar essa discussão ainda, que é muito ampla, né, essa questão até ser solucionada. A indicação 18 continua a discussão. Coloco, então, em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovada a indicação 18 de 2026. Mensagem 11. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Submetemos à apreciação dessa casa o pré-projeto de lei que autoriza a concessão de premiações em dinheiros em eventos esportivos e culturais realizados ou apoiados pelo município. A proposta fundamenta-se nos artigos 215 e 217 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de incentivar o lazer e a cultura como formas de promoção social. O objetivo é valorizar talentos locais, combater o sedentarismo e fomentar a economia criativa, servindo como catalisador para a integração social e o bem-estar coletivo. A iniciativa respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal, condicionando os pagamentos à disponibilidade orçamentária e financeira da secretaria competente. A presente proposta encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico de Sabáudia. O município já possui uma base sólida de incentivo, consolidada pela Lei 672 de 2021, o Auxílio Financeiro a Atletas, e recentemente fortalecida pela Lei 984, que estruturou o Fundo Municipal de Esporte. Além disso, a criação de prêmio Melhores do Esporte pela Lei 958 de 2025 demonstra que essa casa e o Executivo já reconhecem o mérito esportivo como política de Estado.
Este novo projeto vem apenas regulamentar a premiação direta em dinheiro em eventos pontuais, garantindo segurança jurídica para que o prefeito possa premiar vencedores de festivais culturais e torneios esportivos, utilizando os recursos dos fundos municipais já existentes, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Wesley Pereira Xandu, Rodrigo Fernando Trava, Alex Hernandes Valentim, Sidnei de Oliveira, Israel Aparecido Jesus, vereadores. Pré-projeto de lei número 5 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação em pecúnia para eventos esportivos e culturais, regulamenta a prestação de contas e estabelece o uso dos fundos municipais de cultura e esporte como fonte de recurso. Coloco o pré-projeto de lei 05 de 2026 em única discussão e deixo a palavra livre. Com a palavra o vereador Xandu. Vereadores, esse pré-projeto, né, é para dar legalidade ao executivo, para estar dando premiação em dinheiro à competição esportiva, né, e também a eventos culturais. Isso vai incentivar mais os nossos atletas, os nossos talentos de Sabáudia e valorizar também as competições e os eventos culturais. Falando um pouquinho de esporte, na qual eu trabalho, hoje temos em Sabáudia o nosso campeonato de futsal, tradição aqui, que é o melhor campeonato da região. Eu já tive o orgulho de entrevistar um ex-profissional que veio jogar aqui, que falou isso. Falou, na minha região onde eu moro, não tem um campeonato de futsal igual tem em Sabáudia. Então a gente tem que valorizar. Eu tenho certeza que esse projeto de lei conta com a ajuda dos nobres para que passe por essa casa, que o prefeito transforme em projeto. Eu tenho certeza que vai ser um grande avanço, tanto para o nosso esporte quanto para a nossa cultura. Senhor presidente, essas são minhas palavras. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Alex. Eu fico tão contente quando vem pré-projetos. Eu falo que eu sempre gostaria que esses já fossem os projetos, igual do vereador Sidney na semana passada, que incentivam, que fomentam, que articulam o esporte, a cultura, enfim, tantas coisas boas. E, assim, ele embasa. Já tem no orçamento, que já vem estruturado, já dá dicas de como pode funcionar, de como o executivo pode receber esse pré-projeto e já colocar em seguida na prática, né? Depois que ele conferir e checar todas as questões orçamentárias. Então, parabéns, obrigado por ter me colocado como colaborador desse projeto, fico muito feliz e com certeza tenho o meu apoio nesse pré-projeto. Tomara que ele volte, igual eu sempre falo aqui quando vocês apresentam um pré-projeto, tomara que ele volte logo como projeto para a gente estar deliberando e votando nessa Casa de Leis. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Coloco o pré-projeto de lei 05 em única votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado o pré-projeto de lei 05 em única votação. Essa foi a segunda parte da reunião, né? Ordem do dia, onde foram votados, né, alguns projetos que vai mais turnos de votação, foram feitas aqui as primeiras votações. Os pré-projetos, projeto de lei do Legislativo também, que foram feitos, decreto uma votação só, alguns projetos que é primeira e segunda votação, indicações que é de única votação e pré-projeto também. E agora, finalizando essa ordem do dia, que é dos trabalhos desses projetos, indicações, pré-projetos, que entram na ordem do dia para ser votado. Finalizando, a gente passa para a terceira parte da reunião. Nessa terceira parte da reunião são os assuntos pessoais. E eu deixo a palavra livre ao vereador que queira fazer o uso da mesma. Com a palavra o vereador Paulo. Que orgulho para a gente ver a casa cheia. Professor, agradece a diretora pela gente. Sejam sempre bem-vindos, tem outras turmas. Tragam eles para acompanhar o nosso trabalho, acompanhar essa casa de lei, como funciona. Para nós é gratificante a escola vir assistir a nossa sessão. Tá bom? Manda um abraço à diretora.
Eu cobro aqui quando tem que cobrar, critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar e agradeço quando tem que agradecer. E hoje eu quero agradecer aqui o secretário de esporte, o Olívio. Ele tem do seu lado um diretor que entende tudo de esporte, que é o Laércio. Fiz uma visita para ele essa semana e conversando com ele, como é que tá as coisas, o campeonato, ele falou que quer melhorar. E eu pedi uma bola para ele. E ele me deu uma bola e eu levei, já direcionada à quadra lá do distrito. Se chegar até você, se estiver nos assistindo, Olívio, Laércio, obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo pessoal lá do distrito. Obrigado ao prefeito Hugo por deixar os meninos trabalhar à vontade, pedir a bola, ele mediu esforço, me deu a bola. Na última quinta-feira, levei lá na quadra do distrito. Os meninos estavam até fazendo uma carninha lá, ajudei com a coisinha lá e levou a bola em nome da Secretaria de Esporte. Então, muito obrigado. E quero também aqui, eu não sei se foi da minha fala, um pouco da minha crítica na última terça-feira aqui, mas eu quero parabenizar e agradecer aos pintores lá da 61, ao secretário, que na quarta-feira cedinho estava pintando o meio-fio da Rua Gênova. Acho que o vereador André passa ali dirigindo, acho que eu não vi um carro hoje estacionado, onde está proibido estacionar e onde tem a faixa amarela. E até a semana que passada, que só tinha placa e não estava pintado, estava difícil para circular naquela rua. Hoje eu desci lá embaixo e voltei, não vi um carro estacionado descendo ali do lado esquerdo. Então, parabéns aos pintores, parabéns ao secretário, por já ter falado aqui na terça, não sei se foi pela minha fala, ou já estava tudo já preparado para pintar na quarta. Eu sei que, ou criticando ou criticando, está pronto. Então, parabéns aí. E quero também, gente, na última quinta-feira, estive à noite, tardezinha, eu fui ali no salão paroquial e estava entregando material escolar do município. O CEMEI, as escolas. Eu vi a alegria da secretária Leteia. Sorriso no rosto. Eu acho que aquilo é um motivo de muita alegria. Passei em todas as mesas falando com as meninas, com as professoras. Falei ali com os diretores que estavam presentes. Que orgulho ver uma criança, que felicidade ver uma criança lá do CEMEI, eu vi lá pequenininho, sei lá, devia ter uns 3 aninhos, saindo com uma malinha. Vereador Alex, você que é professor, uma malinha azul, junto com o pai, porque tem muita gente que tem condição de comprar, até melhor do que o município dá. Mas tem criança que aquele material, gente, pode ter certeza, é um sonho, pode ter certeza. Então, parabéns aos diretores, parabéns aos professores que estavam lá, parabéns à secretaria, parabéns ao prefeito Hugo, que cada ano que passa, que dê melhor. O que está ajudando o nosso povo aí, com certeza, é muito gratificante para essa Casa de Lei, para nós, vereador. Nós ficamos muito felizes de ver a alegria daquelas pessoas. E quero também, hoje fui com o vereador de Israel, nós fomos fazer uma visita à Escola Neida. Fui lá semana passada, no comecinho, o vereador Alex, o vereador Israel me convidou para ir lá, que queria parabenizar a diretora pelo prêmio, e eu fui lá com ele, acompanhei. E ela foi mostrando para a gente, então foi até na quadra, foi ali no fundo, onde que já tirou o parquinho, que tem ali, que passou ali, que disse que já tinha licitado, que ia começar as 2 salas, e lá continua do mesmo jeito. Eu não sei se ainda não foi dada a ordem de serviço, eu não sei o motivo, mas já falei aqui e vou falar novamente, para você que está em casa, para vocês. Eu fico muito feliz quando nós votamos um projeto, mas eu fico muito mais feliz a hora que eu vejo colocar o primeiro tijolo e bater uma massa. Aí que eu fico feliz, que eu sei que vai sair do papel. Como diz o vereador e o presidente da casa, que é o vereador André, e o presidente, votamos mais de 100 projetos no ano passado. Mas não é votar, papel é fácil, vem aqui e vota. Eu gosto de ver ação. Eu acho que, como nós votamos esse projeto, agora com certeza nós vamos colher.
Acho que nós vamos ver põe um tijolinho aqui, outro ali, outro aqui. Nosso ginásio de esporte que está para vir aí. Nosso centro de evento, né, presidente? Que também deve vir aí. Mais uma nova creche lá embaixo. O UPA. Então tem muita coisa boa que passou por essa Casa de Lei. Mas eu vou ficar feliz e vou discursar aqui novamente o dia que eu ver colocar o primeiro tijolo lá nas 2 salas da Escola NET. Já escuto isso do outro mandato, que ia fazer, e vai passando o tempo, e vai passando, e não fez. Agora eu acho que está muito perto, E com certeza, daqui uns dias nós vamos ter orgulho de vir aqui nessa Casa de Lei e falar, começou a obra. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Com a palavra o vereador Xandu, logo após o vereador José. Bom, como de costume, na terceira parte, fala um pouquinho de esporte, né? O vereador Paulo aqui falou do Olívio, né, secretário? Sou até suspeito de falar dele, o tanto que eu já elogiei ele aqui, mas tem que enaltecer, sim, o trabalho dele. O Hugo acertou muito, viu? Foi muito assertiva a contratação dele como secretário do esporte, vem fazendo um trabalho excepcional no nosso esporte. E quero convidar todos, né? Quinta e sexta é a grande semifinal do 36º Campeonato de Futsal de Sabode. Eu acho que os alunos vão estar em aula, né? Não vai conseguir assistir a partir das 20 horas na quinta. Na sexta é a semifinal, vai ter 4 grandes jogos ali, vamos estar transmitindo também. E no domingo é a final da terceira Copa de Futebol Amador de Sabalde. Infelizmente, não temos nenhum time de Sabalde na final, né? Vai ter lá Pimpinela e Santa Zélia. O pessoal de Santa Zélia me zoou bastante, que eu falei até aqui que eu ia torcer pro Sabalde, Santa Zélia ganhou, fui zoado, mas tudo bem, acontece, faz parte, né? Agora, vamos lá acompanhar então Pimpinela e Santa Zélia também. Terceira Copa de Futebol Amador de Sabalde, que tá virando tradição também, viu? A terceira Copa já, mas tá virando tradição, o pessoal tá gostando bastante aí. Senhor presidente, essas são minhas palavras. A palavra com o vereador José. Então, nessa terceira parte, é mais tranquilo, a gente fica mais à vontade, né? Durante a sessão, a gente tem que ser rígido ali aos projetos, às indicações, pré-projeto. Agora aqui a gente pode fazer crítica, desde que seja construtiva, elogios, como foi feito aqui, a gente fica feliz com isso, é gestão. E de uma certa forma também, eu tinha comentado algumas sessões, algumas críticas, que elas se tornaram construtivas de algumas demandas ao secretário. E aí, vereadores, Israel, os vereadores dessa mesa, o secretário conseguiu delegar, né? Porque a gente, como vereador, a gente ouve a população. E você vai pedindo, fazendo oficial a documentação, passando por essa casa, e às vezes não acontece. Então chega uma hora também que a gente vai estressando, né? Porque a gente vai lá ver o mesmo problema, não é porque a gente vamos dizer, base ou não. A gente ganhou através do povo, é o povo que tem as decisões também sobre as questões da necessidade que envolve o seu bairro. E a gente agradece, primeiramente tem que ser o secretário, porque ele foi nomeado a essa função. Mas também vou direcionar também ao Ney, né, o nosso amigo aí que foi direcionado como diretor, ele está dando um suporte muito grande ali dentro. É uma pessoa flexível, está atendendo a demanda, está mostrando o serviço, não consegue mais, porque assim, quem acompanha o trabalho da secretaria, ele praticamente o telefone dele não para. Porque eu acredito que não só eu, como mais vereadores, vai fazer a demanda para ele. Ele começa a fazer um serviço, o prefeito está ligando. Ele desliga o telefone, a secretária de saúde precisa de ajuda. Ele termina de atender a secretária, um diretor, uma diretora precisa de apoio. Gente, é complicado. É complicado. Eu fiquei uma semana, né, em cima de algumas demandas que eu precisava. Hoje eles começaram assim, estão quase na metade. Porque às vezes, bueiro, uma limpeza, um buraco que vai ocasionar um acidente, às vezes a gente evita de passar aqui. Você vai oficializar um documento para pedir um bueiro que está sem tampa. Então, a gente visitando ou passando ali, a gente já manda diretamente ao secretário e a gente torce para que ele vá lá e resolva o problema. Então, eu agradeço o Ney pela força de vontade dele. Eu sei que é muita coisa, né? A gente poda de árvores, pintura, roçagem. Hoje ele teve que ir atrás de mesas para trazer aqui, para a gente fazer aí a atualização dos títulos. Então, assim, não param. Mas assim, pessoal, entrou, foi nomeado, é isso que a gente quer ver. Igual o nosso trabalho, a gente ganhou, estamos aqui, é para mostrar serviço. Então, o secretário também, eu sempre falo, se ele não aguenta, conversa com o executivo, faça a troca, o prefeito não é para mim,
porque a gente somos fiscalizadores, né, tanto executivo como do secretário. E também, senhor presidente, vou relatar, como foi dito aqui agora há pouco, de tanto projeto que passa por essa casa, né, estava na hora da gente começar a ver esses projetos em andamento. Eu fiquei muito feliz hoje, apesar que demorou muito, né, o vereador Israel passou indicação por aqui, vereador, que não vai nem ser atendido, porque agora a nossa rodoviária ali está sendo demolida, né? Foi uma pressão muito grande, também já vem de outro gestor, essa reforma ali que o executivo vinha tentando há tempo a fazer. Já vi também ali a abertura da rua, do nosso novo UPA, fiquei muito feliz também. São projetos que passou por aqui desde o mandato passado, orçamento, deliberação de secretários, fazendo aí o estadual, né, vamos dizer, órgão federal, fazendo contemplação, para a gente ver aí, né, quem passar por ali, daqui a mais alguns dias a gente vai ver o clube aí ser demolido. Só não foi feito antes, porque eu acredito que o executivo não quis, às vezes, arrancar ali, deixar esse entulho e largar uma coisa devassa ali sem começar a obra. Então já foi licitado, já vai ser derrubado e a gente quer ver a fundação para que esse novo UPA vai de encontro muito grande. Isso eu tenho certeza, por se tratar de saúde, a nossa sociedade. Então a gente agradece aí o apoio desses diretores que está fazendo a ponte, né? O secretário é muita pressão, né? Então tem um diretor que faz a ponte aí, que está ajudando muito, pelo menos eu como vereador, a resolver algumas questões que eu não preciso passar pelo plenário. Então a gente sabe aqui, né, vereadores, eu sou presidente de duas comissões, 12, 14, 6 e o 2, né, a gente vai reunir aí sexta-feira, esperar o parecer da doutora dessa Casa de Leis, para que a gente possa também fazer mais reuniões, né? Vocês que estão aqui, não é somente hoje, é uma data onde a gente faz a reunião pública, mas na verdade, praticamente eu como presidente, eu gosto de fazer toda sexta-feira e no máximo segunda, para a gente poder oficializar esses projetos que o executivo encaminhou, né? Vem a primeira votação, segunda e terceira, para que volte para ele, para que se torne lei. Então, eu acredito que sexta-feira a gente vai estar discutindo cada projeto, né? Então, para ficar bem claro para vocês, que às vezes lá fora, é muito importante, professor Luciano, leva a nossa menção à diretora Cíntia, às vezes lá fora o vereador, nossa, o que faz um vereador? É fácil falar, entre aspas, algumas pessoas que não fazem nada, mas eu vou deixar bem claro, todas as cidades que tem uma Câmara unida e tem uma Câmara que pense em ajudar o prefeito, o executivo, com certeza vocês vão colher o fruto. Vocês podem ter certeza, se não tiver uma Câmara unida ou não tiver um prefeito que tenha unanimidade nos projetos, vocês podem ter certeza que o povo vai passar dificuldade. Então, só para vocês entenderem a importância que é 9 cabeças pensando em que vai entregar para a sociedade. Nós estamos aqui dentro, mas da porta para fora são ideias que vai de encontro com a casa de vocês, com a família de vocês. E não tem um órgão maior público a não ser a Casa de Lei e o Executivo a oferecer benefício à sociedade. Sai daqui. O prefeito não consegue fazer nada a não ser que a Câmara aprova ou reprova a sua demanda, né? Até há pouco tempo, senhor presidente, conversando com o Executivo, nós temos cidade vizinha que faz 1 ano de gestão, vereador Alex, que foi aprovado 6 projetos. 6 projetos em 1 ano. Esse prefeito, ele pode entregar o mandato. Ele não vai conseguir trabalhar, porque a bancada dele é negativa. A bancada de leis é contra. Então, assim, não pensa no povo. E nós, em 1 ano, né, senhor presidente, passa de 100 projetos no ano passado. Né? Só agora o que está entrando, se for somar, já vai dar uns 120, 130 projetos. Então, isso mostra o porquê a gente veio. Então, a semente é pequena. Quando eu estava do lado de vocês, às vezes eu pensava assim, né, o que faz um vereador? Vai lá, conversa, não vê as coisas. Mas depois que você ganha e senta aqui, eu falo para vocês, hein, a coisa é escura. É escuro porque a gente precisa fazer com que a cidade ande, que o povo colha fruto, que a escola seja bem. Olha quantas crianças temos hoje. Olha a nossa fila de espera que nós temos que tirar. Né, uma luta agora com o novo CMEI ali no Canaã. Então, assim, pessoal, o prefeito precisa da Câmara. Muito, precisa muito. Então, esse aqui é um pouquinho que vocês viram hoje. A gente ficou muito feliz por vocês terem vindo. O ano passado, não me lembro se foi ano passado, vereador Israel, tivemos aí o nosso ex-vereador, né, que já se foi embora, o Luiz. Era a gestão o Moisés ainda era prefeito. E nós tivemos a escola que veio até a Câmara, só que foi diferente, senhor presidente. Foi feito fora da sessão.
onde vocês poderiam fazer perguntas. Nós fizemos um debate muito bacana. Professor, foi aplicada uma prova na época para os alunos que prestaram atenção no que foi falado na sessão. Então, isso, assim, é uma forma de incentivar vocês. Quem aqui diz que no futuro pode ser um vereador, pode ser uma vereadora, pode ser uma secretária, pode ser uma contadora, pode ser um jurídico de uma Câmara. Vocês são o nosso futuro, vocês são a nossa base. Nosso tempo aqui é passageiro, a gente vai chegando à idade e vocês estão chegando. Então, para vocês verem o quanto é importante a democracia, né? Então, parabéns à direção da Escola da Cíntia, sempre ela se preocupou em trazer os alunos aqui e, através do professor Luciano, leva a menção a ela. Então, senhor presidente, eu agradeço a parte cedida, agradeço o trabalho de hoje, obrigado pela aprovação da minha indicação e também de todas as indicações que passaram por aqui nessa casa hoje, que o prefeito, né, abraça isso aqui. A gente sabe que toda semana aí 3 ou 4 indicações vai para ele, então ele também precisa fazer a execução. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, bastante assunto pertinente que vai de encontro com os nossos munícipes, com as nossas populações. Eu pedi a palavra aquela hora para falar da indicação muito importante, mas vale ressaltar também, senhor presidente, que está sendo feito um bom trabalho. Tenho acompanhado o trabalho do Tiago e de outros meninos aí que estão fazendo a pintura do município, tem sido válido, né? Eu sempre digo que, às vezes, a crítica, quando ela é construtiva, ela não vai para ofensa, mas para ajudar o vereador Paulo, para mostrar a deficiência, seja na saúde, seja na educação, para fortalecer até mesmo aquele que nos pede. Eu também quero enaltecer também, não sei, o vereador Paulo Sérgio não comentou, tivemos no dia de hoje também visitando a pasta da nossa secretária Alessandra, que mostrou ali o seu trabalho, a sua forma de conduzir. Eu sempre digo que não existe, Armandos, uma cidade tão abençoada igual Sabáudia. Sabáudia tem um parque industrial que muita cidade não tem. Sabáudia tem uma educação que muita cidade não tem, que inclusive foi até contemplado aqui. Nós, na terça-feira passada, tivemos a oportunidade de estar enaltecendo uma das escolas, que foi homenageada em mais de 300 escolas do estado do Paraná. Sabáudia não tem um solo de agricultura tão fértil igual o nosso. Então, sempre digo que Sabáudia é uma cidade abençoada por Deus. Não estou dizendo que as outras não sejam, mas nós, como somos sabaudienses, nós temos que enaltecer a nossa cidade. E dizer, como o vereador José disse, que se as coisas acontecem, por quê? Porque através do nosso presidente André, executivo e legislativo têm caminhado junto. Acontece a divergência, acontece o debate, mas numa finalidade. Não somos vereadores de prefeito, mas do povo de Sabáudia. E tudo que é bom para o povo de Sabáudia, que é vida, essa casa, nós, vereadores, aprovamos, discutimos, e até com as nossas lideranças, através dos nossos deputados estadual, federal, para dar o suporte, o apoio, para que chegue lá no bairro a melhoria, que chegue o asfalto, que chegue uma creche, que chegue lá um campinho sintético, que vem de encontro com a nossa população. Parabéns, Tiago, parabéns a vocês que têm feito um grande trabalho, que eu tenho ouvido vocês. O Roberto também foi citado aqui, pedi algo para o diretor alguns dias, eu falei com ele, já me mandou o áudio, falou, vereador, já estamos colocando na planilha, juntamente com o secretário Rondinelli, vai estar atendendo uma demanda, vereador José, lá atrás, lá do Jardim Paraíso, aquela rua curta ali que o pessoal tem sofrido bastante. Já, segundo o diretor, diz que já está na planilha, então nós estamos aqui para agradecer. O nosso chefe de gabinete também, eu sou vasto em agradecimento. Às vezes a gente não usa a palavra aqui, porque às vezes a gente tem a mania, e é um hábito do ser humano, às vezes, de pedir. Mas nós estamos aqui também agradecendo, né? Porque, como foi dito aqui, mais de 100 projetos, mas alguns já começou aí a ser concluído e tenho certeza que com o passar do tempo nós estamos aqui só para relembrar essa casa de lei através de projetos que virão para essa casa. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre. Então, não havendo mais nada aos nobres vereadores relatar nessa reunião, desde já gostaria de agradecer aos nobres vereadores, de dizer a vocês, alunos visitantes, que a sessão é feita todas as terças-feiras, mas acontece, como falei para vocês, essa Câmara é constituída de 9 vereadores, né? Sendo a mesa diretora, eu vou apresentar aqui os nobres vereadores, sendo a mesa diretora, aqui à minha direita o primeiro secretário, essa cara de mal dele ali é porque ele controla o tempo dos vereadores, viu?
ele já fala e a gente... os vereadores têm uns minutos para falar. Nessa última parte agora é 10 minutos. Aí ele já coloca o tempo aqui e eu já tenho que cobrar dos vereadores. Mas estão tudo falando dentro do tempo, então está dando tudo certo. À minha esquerda aqui o vice-presidente, o vereador José, e o Xandu, o segundo secretário dessa Casa de Leis. E os demais vereadores que compõem as comissões. Tem a Comissão de Justiça e Redação, tem a de Finanças e Orçamento, né, onde todo o projeto de orçamento vai para essa Comissão de Finanças e Orçamento. Justiça e Redação, todos os projetos que entram nessa Casa de Leis vai para a Justiça e Redação para analisar. Se não for pela constitucionalidade, pela redação do projeto, ver como que está redigido, se tem alguma palavra que talvez foi escrita de forma errada, que dá algum sentido diferente. Então essa comissão analisa, juntamente com todo o jurídico, né? Também tem a Comissão de Assuntos Governamentais, onde tem os vereadores. A Comissão de Assuntos Governamentais, vou falar para vocês aqui, mas talvez vocês não vão lembrar, mas se quiserem, depois eu tenho toda a relação. Tem aqui o nosso presidente, que é o vereador Sidney, né, secretário vereador Paulo Sérgio, e relator vereador Paulo Sérgio e secretário vereador Israel. É que o vereador Israel, ele é atuante também, eu estava falando que é... E tem a Comissão de Justiça e Redação, aí eu até me engano um pouquinho, porque o presidente é o vereador José das duas, mas daí tem os relatores onde o vereador José é presidente das duas comissões, Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, o secretário é o vereador Rodrigo. Eu já ia falar Paraguai aqui. E o relator é o Xandu. E a Comissão de Justiça, o vereador e vice-presidente dessa Casa de Leis é o presidente, o vereador Alex é o relator e o secretário é o Ricardo Manoeira aqui, o famoso Ricardinho. Só para deixar mais explicado. Então, daí não acontece só essas reuniões de terça-feira, acontece várias reuniões das comissões. Até, inclusive, essa Câmara de Leis, até pouco tempo atrás, não fazia essa transmissão ao vivo. E também ainda existia, pasmem os senhores, né? Existia voto secreto. Eu acho tão covarde um voto secreto. Então, foi uma preposição minha, coloquei nessa Casa de Leis logo no final da gestão. A gente acabou com todo tipo de voto secreto. Esse negócio de voto secreto no Poder Legislativo não existe. Cadê a transparência? Não tem como, né? Com a lei da transparência, ainda existe, ainda até hoje, algumas câmaras que ainda funcionam com algum tipo de voto secreto. Eu acho que é totalmente errado isso aí. Então, na nossa Câmara não existe isso aí. Então, é transparência para a população. O vereador que queira votar na matéria, seja ela polêmica ou não, ele tem que dar lá, né, o seu voto, sim ou não. E pronto, o pessoal que votou nele lá vai acompanhar ele e vai ver se ele está, né, reagindo conforme o voto dele, vai ver se ele está ali representando bem aquela população ali que votou nele. Então eu acho que o voto secreto não deveria existir e graças a Deus aqui, né, foi acatado pelos novos vereadores e não existe mais. Daqui mais uns dias, se vocês vão ser sempre bem-vindos aqui, vocês continuarem visitando, vocês vão ver uma transformação aqui, a gente já está transformando aqui, se Deus quiser, um curto espaço de tempo, a gente quer colocar digital, votação digital já aí, né? Vai chegar as cadeiras novas, é uma experiência nova para mim, estou como presidente agora, nesse segundo ano, né? Primeiro ano passado foi 2025, onde foi um recorde de projetos. Os vereadores já citaram aqui, foram 103 projetos votados do Executivo, e eu estava vendo nas outras gestões anteriores, eu acho que o máximo foi 62, 63, de todos os anos que aconteceu aqui nos arquivos da Câmara. Então foi um recorde. O vereador Paulo Sérgio falou assim que gosta de votar, mas gosta que saia do papel. Mas nesses 103 projetos, já está acontecendo vários a curto prazo de tempo, projetos que alguns que já estão sendo feito no nosso município, vocês vão ver aí, né? Já tem recap acontecendo, recap com calçado, com acessibilidade, pintura, né? Tem vários projetos. Tem o CRAS, que já está quase pronto aí para ser iniciar a obra, tem a questão das salas, tem as pedras sextavadas, que vai chegar até lá no Pirapó, é bastante importante os alunos saberem disso aí também, né? É tudo recurso que passou
de uma forma ou de outra, através de projetos nessa Casa de Leis. Não vou citar aqui todos os projetos, né? Tem a construção do pronto atendimento, que logo vai acontecer, tem o ginásio de esporte, um ginásio bem grande, a quadra, como eu já falei, aquela escola nova que está sendo construída lá no Canaã, ela foi licitada, ela é uma quadra que foi um recurso do governo federal, ela foi licitada, mas foi sem quadra. O executivo já entrou e já colocou um recurso lá e vai fazer com quadra, ainda que pequena, mas vai fazer com quadra, já lá naquele espaço, vai ser bastante importante. Então, tem vários outros projetos que virão aí, que foram através desses 103 projetos que aconteceram nessa Casa de Leis. Então, eu sempre firmo aqui a minha palavra, desde o início que eu assumi essa Casa de Leis, em continuar esse diálogo, né, executivo e legislativo. Não tem que ser briga. Briga a gente perde tempo. A gente não pode perder tempo. Quando é recurso, a gente tem que colocar na pauta. Nós podemos criticar? Podemos sim. Os vereadores estão aqui, podem criticar. E se ele tiver a solução também, com toda certeza ele tem que colocar. Porque a crítica, quando tem solução, ela é válida. Porque o vereador aponta o caminho. Ou por que você não fez por aqui? Né? O vereador pode fazer isso aí também. Pode ter essa assessoria, mas daí o executivo não faz. Aí o vereador pode continuar cobrando. Então é bastante importante isso aí, é o diálogo, né, acontecendo e as coisas vão avançando. Eu quero agradecer imensamente aqui, dizer que seja bem-vindo mais uma vez. É a hora que precisarem, a Câmara estará sempre aberta. Se vocês quiserem fazer qualquer outro tipo de projeto e precisar de alguma explicação, precisar fazer uma visita na Câmara, né, precisar ver como que funciona a reunião de comissões, a análise do projeto, também está aberta essa Câmara para apoiar os alunos ou qualquer um da população. Com a palavra, vereador Rodrigo. Pessoal, para falar, hoje teve das 9 às 17, quem não tem título, quer transferir, amanhã vai ter às 17 também, viu? Das 9 às 17 aqui na Câmara. E dizer que eles também estão atendendo, vereador, sem o intervalo de almoço. Sai um para almoçar e volta. Então, aqueles que quiserem regularizar, fazer título, fazer transferência, é só vir aqui. Na verdade, a população estava procurando para a gente arrumar um carro grande aí, alguns dias para levar para lá. Então, a gente viu essa parceria com o Fórum Eleitoral e eles têm um projeto bem legal lá que leva o Fórum Eleitoral na cidade. Então, a gente já trouxe ele para cá, para que fique mais fácil para a população. Então, eu quero até agradecer o apoio do Executivo, que estão indo lá buscar também de carro esse pessoal, trazendo aqui, para que possa ir fazer esses títulos. Então, agradecendo os vereadores, agradecendo todo o pessoal que nos visitou, fortalecendo aqui a nossa parceria com vocês, no que precisarem. Quero agradecer todo o pessoal de casa que continua assistindo, cobrando os seus vereadores. Se for eu, né, fique à vontade, sou sempre aberto, né, recebo tanto aqui na Câmara, como também o pessoal que me procura na rua aí no dia a dia. Estou sempre aberto para explicar o que precisar, seja o meu voto, seja uma cobrança, seja uma crítica, a gente vai correr atrás para que possa melhorar e colocar nessa Casa de Leis e procurar uma solução. Eu também gostaria de dizer aqui que aconteceu uma coisa bastante importante aqui, não foram entregues só os kits para os alunos. Pela primeira vez foi entregue também os kits para os professores municipais, onde foi entregue, se eu não me engano, acho que foi hoje a entrega, né? Quero parabenizar. Ontem e hoje, né? Foi entregue também o kit para os professores trabalhar com os alunos. Eu achei tão legal isso aí, né? Pela primeira vez no município, parabéns à Letéia. Hoje ela está lá em Foz do Iguaçu, juntamente com a Silvana, para receber lá o título, receber lá a homenagem da escola, da 300 escola melhor do Paraná. Acredito que vai melhorar isso aí mais, né? E elas estão lá representando o Executivo, a Secretaria de Educação, e eu achei bastante importante isso aí. O uniforme também ficou muito bonito, né? Aquela cor azul, foi entregue em dobro, e as crianças ficaram tudo felizes, já tem vários usando, postaram na internet, eu achei tão bacana que lá. Então, não havendo mais nada a registrar, gente, se eu ficar conversando aqui, vai ficar hoje, é uma sessão normal ainda, viu? Teve sessão que a gente acabou mais de 10 horas da noite. Hoje é uma sessão que foi assim em vista até curta, porque ainda faltou vários projetos que já, se tivesse nessa pauta, ia demorar um pouquinho mais. Então, quero agradecer a todos os presentes, os vereadores que fizeram o seu trabalho, né? Vai continuar aí durante a semana as reuniões
das comissões, várias reuniões internas que a gente fazemos aqui para alinhar todo o processo legislativo. E agradecemos os novos vereadores e todo o pessoal de casa, o pessoal que visitar nessa noite. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 3 de março, em horário regimental, que é sempre às 19 horas. Que Deus abençoe e uma boa noite a cada um de vocês.